Boa tarde a todos. Estamos reiniciando nossas atividades do segundo dia do nosso 7º Fórum Internacional de Conhecimento e Ciência, o 9º Encontro Científico do Grupo Pesquisas e Publicações, o GPS, a primeira semana acadêmica do curso de graduação em Educação Física e a primeira caminhada da Conhecimento e Ciência com o tema Caminhando para a Saúde. E neste segundo dia, na parte da tarde, temos a grande honra e satisfação de receber o nosso convidado, Valécio Senner, que está hoje na Rússia, salvo engano, em São Petersburgo, né, Valécio? Exato. E vai apresentar uma palestra tendo como tema a importância das artes marciais na educação infanto-juvenil. Antes, porém, eu quero fazer aqui uma breve apresentação curricular do professor. E professor Valécio é doutorado em Ciência do Desporto pela UTAD, Portugal, que é a Universidade Trás-os-Montes, Alto Douro. Mestrado em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro, 2009. Pós-graduado em Performance do Treino Esportivo pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, 1993. Licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, 1990. Head Coach SFA da Rússia desde 2013. CEO Centro de Pesquisa em Desporto de Combate, SAIS, 1987. Professor de Yoga pela Associação Brasileira de Professores de Yoga, 1988, Rio de Janeiro. Faixa preta, 5º grau de Brazilian Jiu-Jitsu, CBJJ, faixa preta de judô da Confederação Brasileira de Judô. Eu acrescentaria aqui ao nosso ilustre convidado que as coincidências são muito boas. Onde o Valécio passou, eu passei. Eu não me lembro se eu cheguei a falar isso para ele. Eu estive na Gama Filho fazendo meu mestrado, né? Estive na Castelo Branco já como doutor, coordenando e dando aula no mestrado de lá também. Fiz convênio por mais de 5 anos com a UTAD também, levando muitos brasileiros para fazer mestrado e doutorado. Então, de uma certa forma, nós transitamos por instituições iguais. E uma das cidades que eu mais gostei de ter visitado na minha vida foi São Petersburgo, a famosa cidade dos castelos, né, onde você hoje reside. Né? É verdade, verdade. Então, que legal. É um prazer muito grande recebê-lo novamente, professor. E você terá aí até às 15 horas. Para quem está assistindo, vai ter os 20 minutos finais para as perguntas. E, em nome de toda a coordenação do curso, dos eventos, nosso muito obrigado, Valécio, tá bom? A palavra é sua agora. Tá. Muito obrigado a todos. Né? Vou abrir aqui, abrir a tela inteira, né? Estou abrindo a tela, abrir. Obrigado a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Ricardo e a todos os participantes do Belém do Pará, essa terra maravilhosa. É a segunda vez que estou aqui participando. Suas palavras me deixaram até mais, né, emocionado, professor. Realmente, eu nem sabia que o percurso era tão parecido assim. E, na verdade, coincidência não existe, né? Na minha cabeça, as coisas são programadas, né, por algo maior que nós. Eu estou aqui agora, né, vou procurar achar meus documentos, né, ver se vou para agora. Ver se está compartilhando minha tela. Tá compartilhando? Sim, está aparecendo, sim. Pode dar um zoom. Não, peraí que saiu de novo. Voltou, clica lá de novo. Peraí que saiu. Isso. Tira aquele ocultar que eu te falei ainda agora. Ok, tá ótimo. E dá um zoom aqui no slide, que aí fica a tela grande. Como é que é zoom? Aqui, lado direito, aqui embaixo. Pode ser aqui embaixo também. Lado direito. Mais aqui, mais para a direita, mais. Aí, passou. Mais um. Não. Mais aqui à esquerda, nesse outro. À esquerda. Esse aqui. Na esquerda, onde tem uma. Aí. Passou. Aí, pronto. Pode clicar aí. Prestação de like. Isso? Pronto, já está ok. Ok. Desculpa aí, pessoal, né?
Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a minha ideia é, né, primeiro agradecendo ao Ricardo Pinto, né, mais uma vez, a equipe GPS, né, por estar aqui pela segunda vez, né, a gente comungou da mesma ideia, que é disseminar o conhecimento, né, fortalecer, né, a linha do conhecimento, e é muito importante, né, esses eventos, né, publicações, estudo, é para que a gente, né, conjuntamente consiga relevar, né, todos que estão ao nosso redor. Hoje, eu quero chamar você para essa viagem aqui hoje, né, explicando primeiro que eu tenho, né, 3 linhas de pesquisas, rapidamente. A primeira linha de pesquisa é hominídeos, né, que eu reporto como desenvolvimento humano, né, essa parte do desenvolvimento humano. A segunda linha de pesquisa é o movimento intencional, que é a parte da motricidade humana, né, da Castelo, como o professor Ricardo aí reportou. E, né, no final, a ética moral, né, que é todo um estudo, né, de todos os princípios éticos, morais, desde a Grécia até a modernidade. Então, são 3 linhas de pesquisas. E hoje, né, eu separei essa parte, né, ou seja, dentro do desenvolvimento humano, a parte infantil, separei da moral a parte juvenil, ou seja, fiz um dissequei para esse, né, com todo carinho aqui para o pessoal do GPS, e no próprio e-book que o mestre comentou, Ricardo, já tem lá a parte da motricidade que eu tirei de hoje para não ficar muito maçante, ok? Então vamos lá, né? Já a importância dos esportes de combate e as artes marciais, né, na educação infanto-juvenil. Bom, a minha primeira ideia, né, vai ser uma juvenilização. Depois a gente falar sobre a luta humana, isso aqui é um conteúdo, né, básico. Eu vou passar essas linhas aqui todas, né? O conceito de artes marciais, rapidamente, tudo rapidamente, tá, gente? Eu sintetizei, né? O que tem, assim, essa parte aqui, né, da morfogênese, né, que é hoje dedicada, né, totalmente a você, né, ao GPS. Então, vamos lá. Né? Desenvolvimento humano. Né? É impossível estudar, assim, eu vou dar um resumo de tudo, né? Então, vamos da melhor forma. Humanização, né, esse processo de desenvolvimento humano, da evolução, onde nós sabemos que vários hominídeos, né, várias gerações de hominídeos, vários hominídeos, né, com capacidade, né, menores cognitivas, habilidades, né, corporais. Então, eles foram se elevando na Terra até chegarmos ao Homo sapiens, né, o homem moderno que nós somos hoje, descendentes. Então, essa humanização, ela não foi assim um minuto, do macaco, virou rapidamente, né, o ser humano. Não, foi todo um processo longo, muito longo. E essa humanização, ela tem, né, ela, no sentido natural, ela é que a gente chama de o genótipo, né? Ou seja, é aquilo que é imutável, né? Então, toda a mudança do cérebro, a cerebralização, toda essa evolução humana, né? Diminuindo a mandíbula não precisava mais comer migalhas, comer ervas, então começou a comer carne, então diminuindo para que abra espaço na caixa craniana para o cérebro aumentar, e assim depois as conexões nervosas, né? Junto com o movimento do corpo, é uma coisa assim, infinita, sabe, né? Lógica, mas toda uma corrente do movimento que levou à evolução humana, que levou à civilização, que levou esse lado. Então, essa parte eu considero, né, para interpretar da melhor forma, isso é uma possibilidade, ok, pessoal? Deixar bem claro isso, né? Eu venho de outras áreas para interpretar essa parte, mas é assim que eu enxergo. Essa humanização, para mim, é o genótipo, né? É o que a gente não pode muito mudar. O que seria a cerebralização também é o genótipo, né? E a culturização, Valério? O que seria a culturização? A culturização, ela é a influência, né, do fenótipo, que é o meio onde cruza o que nós nascemos, que nós somos, o que nós podemos fazer, podemos transformar, podemos, né, interagir. Nessa humanização, nesse começo aí do humano, né, dessa coisa linda, né, que é a evolução humana, a culturização, ela acontece, né, ao mesmo tempo que você vai evoluindo. Então, não existe por detrás, como a gente tem hoje, toda uma história, todo um passado, para entender tudo. Não, ela está sendo feita ali, né, no nômade, naquele que vai lá correndo, que tem que... Isso já está acontecendo muito rápido. O fenótipo é o meio ambiente, lógico, é a ação da natureza. Nessa época, o grande fenótipo, o grande inimigo, né, da genética, está aí Darwin, né, que está no meu livro, e toda essa parte toda, né, que tem no meu livro, isso é a parte do estudo, explica isso. Então, o fenótipo é o meio, a dificuldade da temperatura glacial, as quebradas, né, os terremotos, tudo isso. Ainda nem tudo isso sobreviver os animais que tinham, de todas as, né, as dificuldades da sobrevivência, que eu acredito ser uma teoria, né, de lutar
o tempo todo. A civilização é exatamente isso que eu falei antes, que é a parte que nos interessa aqui, é entender na civilização que vai participar na juvenilização. Então, juvenilização, tá aí. O que é isso, Valécio? Muita gente não sabe nem esse termo. Estive conversando com os amigos e tal, eu falei, cara, o que é isso? Juvenilização, eu acho que devia ser entendido não só por nós aqui, estudiosos, professores, né, e acadêmicos, ou estudantes, alunos. Devia ser entendido por pais, entendeu? Por todas as pessoas que constituem família. Porque, veja bem, quando eu estava lendo Freud, quando eu estava lendo Erik Erikson, eu estava com meus filhos adolescentes, já desesperados, entendeu? São ótimos filhos, mas desesperados com aquilo, né, com aquilo tudo que você vem, de repente, de regradinho, e de repente os caras piram, né? Começa aquela coisa toda. E me ajudou muito a entender, quando eu estava estudando muito Freud, Erikson, né, essa natureza, essa genética, né, que não é o fenótipo, né, esse genótipo de todos os juvenis, desse tempo, né, dessa teenager, juvenil, adolescente, que muitas vezes é uma longa etapa, para alguns é menor, não só porque os pelos, né, o crescimento, mas o cérebro ainda não está legal. Então, interpretar a juvenização, que está até, né, como está aí marcado no livro, é justamente lembrar, assim, da minha forma que eu entendo, né, dentro do desenvolvimento humano, voltar aos instintivos, sabe, o comportamento instintivo e na própria maturação cerebral. Porque, olha só, a grande briga coexistente, né, que a gente sabe, né, dessa evolução humana, foi teoricamente o jovem, foi o jovem que quebrou as regras. Não desce da árvore que o leão vai te comer. Ele desceu e teve que se adaptar e foi para, né, teoricamente, né, fazendo uma analogia aqui, teria que se levantando porque a mata era muito grande. Então, quando houve o declive da Terra, que separou os macacos, né, foi assim que se teve, né, a chegada do alienígena, aquele momento ali, foi os velhos, os antigos, eles ficaram presos às suas regras, a sua garantia de sobrevivência, e não tinham, né, o que o jovem tem, né? Então a gente tem que compreender isso. É isso que eu quero deixar claro hoje. O jovem tem uma força, talvez uma genética, né? Uma natureza humana. Entendeu? Eu acho que isso seria bom para a gente poder, né, balançar, né? A gente não chegar na estupidez que não vai adiantar, vai ter mão, tem que ter um trato. Né? Então está aqui, ó, na perspectiva do desenvolvimento humano, tem um momento, bem curtinho aqui, se dá para entender, que a juvenização é um momento lá atrás, que já promove muita mudança lá atrás. Aqui vamos falar sobre as correntes éticas, eu tenho falado muito sobre isso, né, que eu tenho dado muito curso de éticas, e eu, né, fiz até uma brincadeira aqui, botei meu nome no final aí, né, com todo respeito, eu sou um cara sério, mas na verdade é porque eu estou batalhando, né, com muita força, né, com muita humildade, um espaço dentro do que há. Então, ó, Platão, ele influenciou a ética da justiça. Isso em todos os esportes de combate, eu botei aqui, porque eu sou um especialista em esporte de combate. Mas, na verdade, isso é para todos os esportes, né? Ele influenciou todos os esportes. Essas correntes aqui influenciaram diretamente os esportes. Talvez só o Jigoro Kano, que é mais, né, uma arte marcial, mas o resto todos são influenciadores de esportes. Então, Platão, na ética da justiça, a justiça do Platão é uma coisa que influencia direto, não só no desporto, mas na nossa sociedade no geral, no modernismo. O Aristóteles, com a ética da virtude, apresenta essa ética. O Immanuel Kant, porque às vezes as pessoas me perguntam, como estudar? Tem que estudar, bicho. Como fazer, né, a educação moral, que é o que mais aí, como ensinar hoje, que é o grande que todo mundo está querendo aí, como, né, influenciar os valores, como conseguir essa construção, né, da educação moral, né, uma verdadeira educação moral. E tem que saber basear, né, separar o que é ética, o que é moral, o que é ação, o que é princípios. E esses caras aqui, eles têm uma interpretação dentro da ética deles. O Immanuel Kant é um dos meus livros direitos, como Darwin e outros mais, são lá direitos da minha cabeceira, entendeu? O Mill, né, que é o John Stuart Mill, chama de Mill. O Mill é a ética do utilitarismo, está em moda à beça, né? O utilitarismo hoje, depois da globalização, poxa, tem um avanço, tem muitas boas ideias. O Garcia Ortega, eu usei na minha tese, né, de mestrado, né, até a ética da responsabilidade. É fantástico isso, porque eles são os primeiros caras que falam de bioética, junto com o Morin, né? Tá aí o Morin, dizendo da bioética ali. O Morin, ele fala da era planetária, então ele tem uma visão, né, de destruição do planeta, né? Toda é uma coisa assim muito, muito legal, uma ética que a gente tem que parar para se pensar assim, como a gente, né, antiética não existe, né? Deixar bem claro para vocês, existe ações antiéticas, porque o ser humano ele não é antiético, é imoral.
e nós todos temos uma tendência à moralidade? Não, a gente tem tendência à amoralidade, ou seja, não tem nada. Nós nascemos amoral, vou explicar até no final, e essa imoralidade, muitas vezes, por quebras de códigos morais, né, quebra de moralidade, se torna imoral. Então, o Edgar Morin é um cara muito preocupado com o Pierre Courbet. Esse cara aqui, Coubertin, é brincadeira. Coubertin é brincadeira. Todo mundo sabe do olimpismo, mas a influência dele, né, do esporte, eu acho que talvez seja a maior, né, não completa, mas a maior, porque todos os esportes preceitos, né, todos, né, o fair play, tudo, todas as federações, eu já chequei isso, tem um discurso, né, por detrás, uma coisa, isso em todos os países, tá, gente? Eu tive a oportunidade, quando eu fui na Suíça, eu fui em Lausanne, eu vi lá no Centro Hip, eu vi uma porção de homenagens e tal, e quadros de ciência em homenagem lá no Centro Olímpico a esse cara. Então, esse aqui é muito valioso. O Jigoro Kano, de artes marciais, judô. Manuel Sérgio, né, que me obrigou a ir fazer o doutorado em Portugal, que eu fui atrás da ciência da motricidade humana. O Heron Beresford, né, amigo do professor Ricardo, né, dessa área aí, que é o cara dos valores. E eu tentando aqui uma bioética dentro do esporte de combate, humildemente, e vamos para frente. Aqui é bem rápido, do judô, o pensamento do mestre Jigoro Kano está aqui. Ele fala sobre a humildade, ele fala sobre a arte, né, do judô ser uma arte, e o caminho do verdadeiro judoca é saber sempre o bem, saber para ensinar e saber para ir para frente. Ou seja, integridade de crescimento, que é a grande transformação, né, ele morreu, né, tá aqui, né, esse aqui, ele criou vários valores positivos e morais, ele foi, e o que é legal, aqui, quem estuda bem, né, porque entende que ele tem uma relação, né, apesar de ter estudado ciências morais aí, tudo, ele tem uma ligação espiritual com a coisa, sabe? Então ele fala sobre esse quarto, né, a transcendência, ele fala sobre, né, de que a gente, né, ele deixa muitas ideias sobre, né, essa ética transcendente também, né? Bom, vamos agora na segunda parte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, 20 minutos, está ótimo. É sistema educacional brasileiro. Desculpa, gente, se eu falo demais, tá? Eu sei que está sendo gravado. Eu gosto muito de estar aqui, sabe? Para mim é um prazer ter oportunidade. Sou um prático, trabalho muito. Hoje de aula o dia inteiro. Estava aqui ansioso para chegar nesse momento aqui, né? São 8 horas da noite aqui, eu acredito, 2 horas aí, né? E eu estou muito feliz de estar aqui e às vezes falo demais, desculpa, tá? Bom, esse sistema educacional brasileiro, isso aqui é sabido por todos, tá? Isso não é meu. Isso não é meu, mas da forma que coloco, é meu. Então, a gente está vendo o artigo da Constituição Federal, fala, né? Eu fiz esse resgate, né, para poder ser sincero na minha avaliação em tudo que eu estou conseguindo, que eu estou aqui colocando ideias, né? E aqui, todos os brasileiros, eu estou falando isso aqui do Brasil. Isso aqui é exatamente da Constituição brasileira. Então, você vê, a educação é o direito e o dever de todo Estado e família. O problema todo é que está lá escrito na Constituição que é para desenvolver a pessoa para se dar de trabalho. Ok, perfeito. Dever da escola, cultura, prática esportiva, é a nossa preservação do ambiente e tal. Ou seja, é a nossa área aqui, ó, dever da escola, cultura e prática esportiva. Bacana, beleza. Aí se criou várias leis diretrizes básicas, né? Às vezes a gente, no Brasil, tem, todos os lugares do Brasil, principalmente, tem não tem uma continuidade. Mas, veja bem, eu estou sendo, né, olhando, então, aí, diretrizes básicas, começa, eu pesquisando sobre ética e moral, onde aparece isso? Onde aparece escrito, né? Ou será que só tela aquela educação moral e cívica? Aquilo não serve para ninguém, entendeu? Pode até colaborar num projeto, mas não ser a cabeça do projeto. Isso não pode, amor. Teria que ser, como estou falando, né? Um trabalho realmente que vai ser apresentado aqui. Então, veja bem, a gente vê aqui, ó, trabalhar a sociedade, né? Ou seja, está ligado muito ao trabalho, mais uma vez, social, fala um pouco de pesquisa, ensino, instituição, mas não é pessoa humana. Aí vem aqui, ó, formação ética no ensino médio. E é justamente no fundamental que a gente sabe que é a transição, né, que a gente sabe de teoria, de Piaget, sabe um pouquinho, né, e do Colbert também, vai saber que isso aqui é fundamental para isso aqui, tá certo? E não digo nem essa, tá? Que também, Piaget também influência, isso aqui é muito sabida pelo brasileiro, mas isso aqui, às vezes, o pessoal esquece um pouco que essa faixa aqui é muito, 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 muito influenciada nesse ensino médio, que é o que nós estamos falando hoje, que é o juvenil. Então, mais uma vez, ó, busca de uma autonomia intelectual, olha só, autonomia intelectual, mas está lá na lei. Ainda tem essa 994, né? O outro perspectiva da lei, ensino médio, educação escolar, básica, deve vincular muito trabalho parte social, desenvolver valores. Ó, já começa a aparecer uma palavra maneira aqui, valores. Eu trabalho com a teoria de valores, tá? Porque só
só se educa moralmente com a teoria dos valores, gente. Não existe outra forma, entendeu? Então, a teoria dos valores ela é fundamental, né, que é a axiologia, ela é fundamental para poder começar a fazer todas as descrições, né, toda a pré-compreensão, tudo que a gente precisa fazer para chegar, né, num julgamento, né, moral, né, ou que a gente prega, que é o que eu prego para minhas crianças, é o que eu tento, que é uma consciência, né, uma autonomia da consciência moral. Então, você tem uma autonomia da consciência moral. Isso, né, hoje a gente vai ver aqui um pouquinho como isso é possível, entendeu? Como isso é possível. Bom, parâmetros curriculares. Olha, gente, a gente às vezes bota só o Brasil para baixo. Eu queria deixar aqui, ó, isso não é, veja bem, isso não é antigo. Tem muita, isso não é antigo. Coisas antigas boas, elas são padrão. Então, veja bem, isso aqui eu trabalhei em colégio muitos anos, né? Toda a minha base de trabalho é de colégio em clube, colégio em clube. Eu sempre fui dual e sempre fui carteira assinada dos melhores colégios do Rio de Janeiro. Trabalhei 20 anos no Garriga de Menezes, por aí vai. Então, lá, a gente teve, né? Eu queria, mas todo mundo, que nem gosta, o pessoal não gosta muito de estudar, né, gente? Até porque não tem incentivo, até que se você virar doutor, mas já não aumenta a hora nenhuma sua, ou seja, é muito limitado a concepção do sistema educacional no Brasil, tanto privado quanto público. Então, se não tem interesse em estudar, você tem que ganhar mal, ainda tem que comprar livro, tem que pagar curso, tem que fazer mestrado, é difícil, eu entendo, eu respeito. Mas, na verdade, muita gente não gosta nem de ler o que está ali no teu colégio, ali que te oferece. Então, os parâmetros internacionais, eu revisei tudo naquela época, lá atrás, eu virei um especialista nessa área. Já podia ter dado até curso nisso, em 91, entendeu? Já era naquela época, por causa da prática. E lá está escrito uma proposta de inclusão da ética, tá? Começa ali, né, uma grande luz no Brasil, né, dentro da educação brasileira. Né? Mas não, esse é o problema, é a prática. Na teoria, a ética é maravilhosa. Não faça isso, não faça aquilo, agora você fazendo, você indo, você jogando um copo de plástico no livro, jogando medalha. Então, a gente tem que se policiar disso e entender. Na mesma prática, isso aqui não é para... Não estou falando isso, estou falando isso aqui é dos estudiosos, gente. Isso aqui é do acadêmico que deixou se passar. Não é o estagiário, não é o professor matriculado, né, passado licenciado pelo concurso ou contratado, e deixa passar essa parte dos PCNs, não tem profundidade. Então, a ética ali seria uma transversalidade. Então, todas as disciplinas, exato, todas, educação física, matemática, filosofia, todas deveriam ter essa base ética, essa linha longitudinal, essa linha longitudinal, desculpa, ética, deveriam ter. Então, aí segue disso aí os temas transversais, que completam isso. Então, eles vêm buscar, não só, ele vem buscar, né, vai mexer com os valores. Então, o que é? As questões ligadas da ética com o meio ambiente, né, o que nós podemos fazer para economizar, não fazer besteira, para, por exemplo, usar uma gasolina que não polua o ambiente, usar um creme que não joga, que não destrua, desintegra a natureza, e por aí vai, que é a bioética do Morin, que é a ideia planetária. Está lá no Morin, um grande estudioso, mas aqui no Brasil ninguém quer saber. Está aqui, ó. Ética, então, meio ambiente, orientação sexual, muito importante. Hoje, o que se passa nesse país hoje, aí, a gente tem aí, ó, sem querer fazer juízo de valor em político nenhum, mas você vê, ó, as confusões passam muito por aqui, ó, na ética, no ambiente, né, a destruição da Amazônia, orientação sexual, é isso, é aquilo, não é, branco, azul, amarelo, a pluralidade cultural toda hora, o tempo todo, né, mal desenvolvida para nós brasileiros, um povo tão inteligente, né? E é por isso, às vezes, que a gente vê que muitas coisas que estão escritas não estão na prática. Aqui é um exemplo clássico: saúde, consumo de drogas, de cigarro, bebida, tudo está aqui. Ó. Então, a gente tem toda aqui uma formação ética que poderia atacar os caras, né, naquela época que o cara está chamando ele para droga, que o garoto, a favela lá tem uma coisa, quer dizer, o cara não tem a menor chance. Então, totalmente, isso aqui poderia ser melhor trabalhado, buscando essa possibilidade. A gente não vive de sonho, né? Você está sonhando, não estou sonhando. A gente vive de ideais, entendeu? Isso seria possível. Eu trabalhei em colégio público, trabalhei em projetos também, apesar de sempre trabalhar nos mais altos, né? Procurei me gabaritar para trabalhar nos melhores colégios, para ganhar mais, né? Para conseguir produzir mais. Porque muitas vezes você passa numa matrícula, passei várias vezes concurso, aí entra lá, você não tem nada, você tem nem a bola, você tem nada, né? E a inconstabilidade começa a bater na tua porta. Né? Eu nunca deixei de trabalhar de nenhuma forma, e por isso mesmo, né, onde eu dava o meu melhor. Bom, vamos aqui para frente. Eu tive que também, né, esses paradigmas são éticos, é uma junção também, né?
um novo contexto educacional que visa o desenvolvimento de competências e habilidades. Eu fiz esse eixo epistemológico aqui, tá? Para vocês entenderem que eu juntei com a Unesco. Então, é aquilo, eu procurei, né? Se procura as informações que estão na Unesco, estão para a Unesco, né? Essa visão do conteúdo significado, eles dizem o seguinte, eles usam esse eixo estrutural aqui, aprender e conhecer, desculpa, aprender e conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. É legal, né? Tá aqui com uma perspectiva, né? Uma visão da ciência da cultura, né? Muito legal. Nos paradigmas da educação, né? A educação mundial de todos destaca também, ó, a atitude aqui, tá aqui, ó, conceitos, atitudes, valores, mas não expressa nada de ética, tá vendo? Nada de uma formação ética, nada. Ele fala também, né, da expressão oral, da escrita e da redação do programa, a tomar decisões de forma esclarecida e continuar a aprender. Quer dizer, eles falam de aprendimento e desenvolvimento, mas não falam participar plenamente de quase que fosse para voltar, uma coisa assim desse tipo. Mas também tá ressagado e também não tem nenhuma coisa, alguma atenuante sobre a ética, né? Bom, agora vem entrar na parte da morfogênese. Isso, exato, tá bom. A morfogênese, gente, né? O que se chama de morfogênese? A gente vai buscar lá atrás, né, esse estudo. Então, Piaget, ele fala sobre, né, vários estudos, né? Eu gosto muito do estudo da bola de Wood, tem vários estudos. Ele prega, né, que a moral infantil, o juízo moral infantil se transcorre, né, se desenvolve em duas grandes fases. Na primeira, o universo da moralidade se confunde com o físico, as normas morais, elas são entendidas como leis heterônomas. Então, muitas vezes, por exemplo, uma criança, né, para você entender só, você chegar para o garoto e falar assim, ó, não entra naquele quarto, uma criança, não entra naquele quarto não, que tem um fantasma. Olha só, uma brincadeira de mau gosto, que às vezes a gente passa, né, com o pai, com o tio, desapercebida, né, para não quer que o cara entre lá e fala, tá lá. Isso pode gerar numa criança, por esse momento ele está aí, um medo para sempre, entendeu? Uma abstração por esse motivo aí, porque ele acreditar aquilo para sempre, não vai entrar até 10 anos, 15, não entra lá porque ele acha que, né, aquilo foi concebido lá atrás, né? Seria mais ou menos isso, né, um exemplo. Então, as normas morais, elas provêm de coisas, então, intocáveis, então, a criança, né? Então, porque, como ele não tem entendimento da explicação, então, porque deu, mas então eles têm que aceitar isso. Na fase posterior, isso já começa a mudar, olha como é que é no sério, isso está lá no juvenil, né? Isso começa nas crianças. Então, olha, essa aqui está começando no infantil, a gente vai no infantil para o infanto juvenil. Então, as vidas da fase posterior. Então, na fase posterior, o que é em torno de 10. Aí depende, gente, não existe um ponto. É a maturação, essa maturação biológica de cada um e juntamente com o fenótipo, né? Por exemplo, meu pai e minha família, né? Nós somos três doutores, né? E meu pai também. Então, ele incentivou a gente muito sempre a estudar. E eu sou desportista, minha irmã também é. Nós somos campeões. Mas ele se educou a gente com jogos, né? Eu me lembro que eu jogava muitos jogos, desde Risk, Diplomacia, War. Você vê que coisa interessante. Eu, com 10, 12 anos, adorava jogar o War, dadinho, né? E eu já sabia todos os países, todas as cidades que hoje eu conheço. Omsk, eu conheço, Tundinka, Vladivostok, tudo isso eu já sabia, né, muito antes, né, João? Então você vê como é que o jogo ele tem uma influência, tem né, nessa fase aí de criança. Então é importantíssimo a pessoa conhecer isso. E está aqui também escrito aquilo que eu falei antes, ó, a criança nasce amoral. Então, o que é a moral, Valência? Um índio isolado, não é um índio que tem camisa, não, um índio isolado ele pode ser considerado amoral porque ele não está dentro daquela moralidade local, então ele está longe. Eu tenho um irmão, meu querido irmão mais novo, né, o querido irmão Moane, ele tem uma deficiência, né, ele tem a síndrome de Down, então ele também, né, as pessoas que têm problemas como ele e outros, né, problemas mentais, ele é considerado um cara amoral. Agora, os outros nós, todos, como fazemos ações erradas, como não fazemos o bem, como temos, né, somos imorais, entendeu? E essa imoralidade, ela é muito natural também, sabe? É dual, né? É muito difícil eu ter aqui certeza que é eu para dizer que não, mas ela também. Então, a gente nasce amoral, o Piaget botou isso, mas na verdade, já é o Colbert falando, mas na verdade, a gente também tem essa imoralidade dentro da gente, né? Porque o menino destruiu muito, chegava perto do outro, né? De outro, um menino de outro, destruíam tudo, atacavam, se matavam, entendeu? Então, isso existe dentro da nossa essência, né? Essa competitividade, né? Essa ânsia por destruir, por conquistar, de uma forma ou de outra, né? Os nossos
não seriam nem rivais, né, o nosso conselho de dente, porque, na verdade, até uma conversa hoje em dia, né, as pessoas querem vencer a conversa, querem brigar, né, virou uma briga, uma conversa, que era para um conversado falar, ok, pô, não gostou, não precisa falar, não, vira uma briga, porque as pessoas, né, têm isso lá atrás e não está trabalhado, que é o que eu estou tentando fazer aqui, né, localizar uma natureza onde tem que entrar um trabalho, que é o fenótipo, onde tem que entrar uma ação, né, de consciência, porque eu não estou falando aqui coisas que ninguém sabe, não, todo mundo sabe, só estou chamando a atenção para a gente poder, né, para poder levar isso para o nosso trabalho, até para o nosso dia a dia, quem consegue, né. Então, ó, aqui sobre os princípios morais, eles são universais, né, não existem universais, só de, né, isso quando a gente fala na parte da religiosidade, tá, aí vai ter, mas eles não são porque eles, desculpa, voltão, eles não estão porque muda toda hora, os princípios mudam, então os princípios mudam. O que é legal aqui no trabalho do Colbert, né, junto, porque ele completou, assim como Freud foi completado, né, assim como Darwin foi completado pelos darwinistas, né, todos vão sempre usando, né, a base, né, eu sempre lembro daquela vez que o cara fala, minha pô, gigante, estou aqui, então eu nunca esqueço disso, então sempre, mesmo sendo gigante, a gente tem que se apoiar em alguma base. E o Darwin, né, o darwinismo já vai completando as coisas que ficarem completas, as coisas que ficaram em questões e precisam ir para frente. Da mesma forma, o Piaget com o Colbert trabalhando junto, mas o Colbert comentou muita coisa nessa fase de adolescência, porque a fase infantil mesmo, o Piaget sempre teve, né, mais de chefe. A mesma coisa do Freud, né, que o Freud na teoria dele, né, direto, né, sexual, ele controlou, mas na parte, né, quando vai para o juvenil também, o Colbert também foi, né, o Erik Erikson, né, no caso, discípulo de Freud, foi também, né, intenso, também foi muito valioso, assim, como sou rabo, entendeu? Então, isso tudo aqui está ligado, né, no sentido da idade, de uma idade, de uma fase, né, e de uma moralidade em torno da cultura que gere tudo isso. Então, dentro de uma cultura islâmica, né, você usa isso, toda hora tem que, né, lavar, come com as mãos. Então, isso não tem como dizer que é melhor ou é melhor. Então, é dentro daquela cultura que você tem que usar. Ó, dos 4 a 10 anos aqui, a criança vive a fase chamada de pré-moral, depois ela é hedonista, a mesma coisa dizendo do hedonismo relativo. O que acontece? Do 2 aos 13, eles começam eles revelam conformismo. Então, tem aqueles garotos, sim, isso acontece muito na educação física, eu quero fazer educação física, quero fazer exercício físico, então você sempre porque a gente tem que tentar aqui olhar aqui e ver o teu aluno lá, né, agora. Então, eu sempre tive muito aluno, então sempre tem aquele aluno sempre no grupo de 20, tem um aluno assim meio, né, sei lá, tá cheio de problemas, sabe? Cheio de problemas, pai estão brigando em casa, entendeu? A roupa dele tá suja, o caramba, entendeu? Tá com o cabelo grande, mas, sabe, e além de tudo, e ele não grita, ele não vai matar ali, sabe? Aquela cara assim, tu vê que ele tá triste, né? Um garoto, isso acontece muito, porque essa fase traz isso. Então, se você acelerar isso, aí fica pior, né? Aí vai para depressivo, né? Entendeu? E a ordem que estabelecida é ser autocontrolado, né, cara? Se do adolescente se esperar que seja autocontrolado é brincadeira, né? É você dar tiro no pé. E aí você vai usar de forma errada com seus filhos, né? Quando você não entende que ele vai te enfrentar direto, né? Então você vai ser o primeiro que ele vai atacar, depois os professores, depois a polícia, depois todas as leis, todas as regras, como o macaco fez lá, como não desce da árvore e desceu assim mesmo, todos falaram para ele, desceu, ele quebrou todas as regras. Então esse cara está fazendo isso, porque é assim que ele vai se desenvolver, chegar, né, o adulto, né? Que a gente espera chegar um adulto com as conexões gerais todas e com a consciência, né, a autonomia da consciência moral. Eu acho que já dá para entender. Bom, essa parte também continuando, da pré-adolescência, né, que agora vai rumo à maturidade, faz o que as carências biopsíquicas, moral, social. Nossa, gente, isso aqui, ó, agora sim, né, é o que eu começo a dizer um pouco demais para botar na prática. Maturidade, carências, o que é isso, né, professor? Carências psicomoral, social. Se mistura os hormônios em ebulição, né? O que é isso? Transforma na consciência moral futura, transforma. Essas carências é que nós temos como professor, né, de segundo grau, principalmente no ensino médio. Pois temos que ter uma cartilha disso, porque eu fiz essa redução, né, chama-se redução edética na minha tese, porque eu fiz adolescente de 11 a 14 anos, né, de judô e tal, e foi um experimento, ela teve
quant, né? Então, na parte quality, eu fiz toda uma ordenação, né, ordenação axológica, tudo, ainda fiz uma redução eidética de crianças, né, dessa fase. Então, eu fiz todas, então, isso que eu botei aqui agora, isso foi, já está comigo há muito tempo, eu separei aqui, né, dentro da minha interpretação, com meus estudos de hoje. Então, eu já sei disso, eu fiz isso no meu artigo, que foi muito bem aprovado, foi o meu melhor artigo, foi na revista se não me engano, na revista da Itália, foi na Science for Health, na Itália, e foi e interessante, né, que foi um artigo de judô com o Heron, e a gente, o Fabrição, que é meu Fabrício, né, que é meu parceiro de artigo aí de ciência, e foi aprovado na revista de medicina, né, e como originalidade, que eu uso a metacognitiva, né, eu uso a teoria metacognitiva dentro dos treinamentos, né, que tem dado muitos resultados, muitos campeões, desde o Brasil, desde a Castelo Branco, né, foi lá que eu comecei a conhecer a metodologia cognitiva e captei para mim, e tenho tido resultado. Bom, a pré-adolescência, como eu estava falando, essas carências numa quadra você vê perfeitamente, né, das meninas, dos meninos, né, você vê uma diferença absurda das carências. Então, essas carências são crise de identidade, baixa estima, dificuldade de se concentrar na atividade de tendo. Quem, por favor, bote a mão na cabeça, quem é professor aí não teve seus alunos com isso, ou seus filhos com esse problema aí, uma crise de identidade danada, uma baixa estima tremenda, uma dificuldade de se concentrar em qualquer coisa, o cara não se contenta em nada. Né? Imagina numa posição, o cara, né, o dedinho aqui, tudo que a gente precisa para ter um bom resultado, né? Enfim, a gente tem que estar preparado para isso, repetir 10 vezes, buscar uma maneira diferente de estimular ele, tem que estar preparado para sambar, para poder pegar esse cara com dificuldade real, da natureza dele. Isso é a natureza dele. Nós somos a ação, nós somos o fenótipo, nós somos a intervenção. Para dar autorização, para dar um resultado, para dar um benefício, para dar, agregar valor. Mas você tem que agregar valor se a gente conseguir entender esse ser humano, esse característico, ou se for uma parte, né, mais velha, né, um cara mais velho, ou um atleta de ponta. Esse aqui estamos falando sobre juvenil, sobre uma fase muito marcante no desenvolvimento humano. Aqui, a gente vê, lidar com as angústias e dificuldades, aceitar a contradição do mundo, começa a discutir com tudo, não aceita nada. É o famoso doutor não, nada dá certo, tudo não. E é uma dificuldade assimilar o que é certo ou errado. O cara da rua importa mais do que a palavra de um cara da pessoa da rua, é mais importante que a palavra dos familiares, do pai, do irmão. Então ele começa a se questionar tudo, que é uma crise de identidade, né, que a gente sabe muito grande. E uns não terminam isso. Esse é o problema. A gente tem uma infância prolongada, isso que é uma das, né, que eu boto no livro, na teoria, essa infância prolongada, né, não só o polegar positivo, toda a evolução humana, mas essa infância prolongada, tem que a mamãe ficar ali, tudo, né, que nos outros animais, larga ali, tá pronto, se vira. Nós temos que a mãe ficar ali, amamentando, né, aquele tempo todo, só tu beber na rua, tu morre. Beber em qualquer lugar, 2 anos, morre mesmo, entendeu? Não consegue andar. Imagina, os homens andavam quilômetros por dia, tudo. Ou seja, essa diferença fazia que ficasse, que tivesse caçar, que tivesse, entendeu? Modificou muita coisa, entendeu? E, na verdade, a gente vê que isso, né, como influencia, em todos os sentidos das vidas de hoje. As carências as carências biopsicomoral e social, segundo Freud, né, fundado por Erikson, na fase da adolescência humana, a superficialidade está da maturação moral com o genótipo em a consciência do fenótipo. Vai determinar diretamente a formação da criação da cidade. Então, ou seja, o que o cara tem, né, desenvolvimento humano naquela parte, ele vai ter que se associar à educação que ele está recebendo, né, aos princípios, aos valores, que é isso que a gente está pregando aqui, que está sendo passado para ele. Então, também é muito legal essa aí do Erikson, essa moratória psicossocial, o pessoal que já leu o Erikson, estou usando o jargão dele, essa moratória psicossocial da adolescência, que é uma construção continuada de uma identidade, sabe? Não acaba assim, meu filho passou pela adolescência, a gente não sabe muito, né, quando é que isso passa, de repente você percebe, mas isso deriva muito tempo, entendeu? Às vezes o cara já está lá na frente, seu filho está com 20, ainda está nessa fase aqui, entendeu? Bem, até com 30, hoje eu acho que tem uma prolongação muito grande da uma imaturidade, né, diríamos assim, teria que rever tudo isso, porque não é só o fenótipo, aí já vai entrar uma parte maior né, da alteração, né, pelas, né, a globalização, por muitos efeitos, a internet, tudo isso pode modificar muito essa maturidade, essa formação fisiológica, né, essa maturação biológica. Bom,
A definição da identidade pessoal é um processo para sempre. Ó. Você vê que essa inter-relação intrapessoal é das mais importantes. Não é só o ego, porque o ego ele é muito bom para te salvar. O ego ele não é negativo. As pessoas têm uma informação errada sobre o ego. Aliás, sobre tudo na vida. Tudo em medida é perfeito. Nada, nada. Até se você pegar água e beber pra caramba, você explode. E vai passar mal, vai se sentir mal, vai ficar... Então, tudo em excesso é ruim. Então, principalmente numa educação onde você tem muito carinho, não é legal. Se você tiver também muita violência, não é legal. Você tem que buscar. Porque em momentos você tem que ser frio, você tem que ser duro. Você está educando não para você, você está educando para o mundo. Entendeu? Você tem que estirar. E isso acontece muito, né, por não entender essa frase. Eu acho que é isso. Espero ter me fazido entender. Faltam, né, exatamente 15 minutos para acabar. Eu queria deixar aqui a mensagem de que, né, o entendimento dessa juvenilização, o entendimento dessas carências, né, é o que é mais importante aqui, tudo que eu falei, né, para quem veio buscar aqui o tema, no sentido não para o esporte de combate, ok, gente? Isso é para todas as atividades. E essa é a que eu faço isso, né? Eu estou pegando aqui o que eu faço nos esportes de combate. Mas fiz a educação física a vida inteira e é para ser feito na área toda da educação que quiser realmente trabalhar com os princípios éticos, morais, né, numa visão de valores, né, numa teoria de valores, numa busca de uma consciência, né, ampla, ou seja, uma autonomia da consciência moral, que esse adolescente, né, é aquela civilização, né, que logo depois a jovenização entra ali, aquele processo todo das conexões, tudo, para ele começar a receber, né, e devolver da mesma altura, né, porque a gente vê a percepção da imaturidade quando você recebe né, e joga por baixo. Quando você começa da mesma altura, não sei se é superior, já começa já a demonstrar, né, que você está dentro desse limiar, né, não está outlier, né? Então a gente tem que estar até para perceber se o filho precisa de ajuda psicológica, ou um auxílio psicológico, um psiquiatra, o que for, porque se for genético, muitas coisas, muitas empatias são obrigadas, né, a ser tratadas com remédios, com profissionais. A parte do corpo, acho que ajuda muito nessa construção aí do juvenil, acho que o esporte de combate, por ter dentro dele, né, regras e preceitos morais criados, de honra e de valores, né, não são todos, mas de valores, eu acho que facilita muito, 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 né, o trabalho do professor, que quer educar moralmente, quer transformar, quer impactar com o seu trabalho, né, seja onde ele estiver, né, eu acho que dá para falar essa mesma língua, sabe? E acredito nisso. Olha, aqui na Rússia, eu só para encerrar, eu queria dizer que eles são alto nível, né? Eu fiz sabe, que no Brasil o exemplo que eu posso dar é o Antônio Carlos, né? O Homens do Sul, que é, né, doutor que segue aqui, né? Fez doutorado aqui, morou aqui e tudo. E o Paulo Caruso, que, né, meu amigo e professor também, meu professor, meu mestre de jiu-jitsu, né? E ele é meu amigo também, a gente estuda muito, ele é a parte mais técnica, né? A parte de tecnicismo, né, toda a parte de treinamento esportivo, ele é o cara. Isso é uma da parte, né, filosófica, na parte educacional, mas eu queria dizer isso. A Rússia aqui, por exemplo, meu trabalho é muito meritoso na Rússia, porque eu ataco, né, a ciência, eu faço todos os meus treinamentos com ciência. Mas a verdade, esse olhar da luz, a mocidade, é muito positivo, entendeu? Obrigado a todos. Ok, Valécio. Eu acrescentaria nessa lista um outro colega amigo nosso, que também estudou aí o doutorado dele, o Zé Fernandes Filho. O Zé Fernandes, eu esqueci. Também, muito legal. Professor, eu gostei muito aí, eu gosto de sempre estar ouvindo você falar, porque você demonstra o quanto gosta do que faz. Você, como diz, é prático, né, faz com garra, eu acho isso muito legal. Eu queria fazer uma pergunta aqui para você, até curiosidade pessoal, porque a oportunidade que eu tive ao estar aí, não foi possível conversar muita coisa, estender muito com outros pesquisadores daí, né? Até porque o momento era outro, a temática era outra. Eu tive a oportunidade de estar lá na Faculdade de Cultura Física, não me lembro agora se o nome é esse, que era onde lá o menino você falou agora esteve. Antônio Caro, é isso mesmo. Antônio Caro, né? É a cultura física, né? Eu estive lá com a Tatiana Formitchenko, né? Que é uma grande cientista russa, né? E agora me ficou assim, você falando aí da questão do comportamento da criança para o adolescente, especial do adolescente,
você que tem experiência em vários países, mas especialmente Brasil e Rússia, é muito similar esse comportamento, em função da cultura de cada país, no desenvolvimento desse adolescente? E eu acrescento ainda, e na educação física escolar aí, como é que é visto a questão das lutas? Aqui a gente chama lutas, né? Ou artes marciais, mas a nossa nova regra é lutas, né? Ontem, inclusive, foi falado aqui pelo presidente do CONFEF sobre isso, sobre a questão do termo, né? Que aqui é para ser usado lutas e não artes marciais, que artes marciais é guerra, mas é uma questão mais de entendimento filosófico, né? Então, eu tenho essa pergunta para você, e depois eu faço um outro comentário que eu achei muito legal no que você levantou aí num dos slides. Obrigado. Primeiro eu queria dizer, né? Eu não estou nesse congresso, estou fora, mas eu com a Bel, quando fiz a minha tese de doutorado lá na coisa, né, foi em cima do MMA, foi primeiro, então foi um estudo pioneiro, muito difícil. Meus estudos são difíceis, são pioneiros, então até para avaliar fica difícil. Mas conseguimos fazer, né? Eu tive até que criar um evento, foi uma coisa legal. A sigla que a gente consegue para poder abranger, porque eu também dou curso em Portugal e na Espanha, é né? Arte, né? Seria CB, desculpe, CB, Esporte Combate, né? Seria Desporto Combate, D.C, Esporte Combate, aí aquele que vocês têm também aí, né? Aquele né, assim, né, e AM, artes marciais, entendeu? Essa sigla que eu achei mais, né, também concordo, artes marciais não representa. Até acho melhor a palavra de esporte combate, que foi o Abel que me apresentou. Eu gostei, ele é o cara lá em Portugal, ele é karateca, é o cara, é do comitê, vai para o Japão mais de 20 vezes, é do comitê olímpico de lá, então ele falou, essa é meu orientador. Ele falou, essa é que tem que ser. Aí, eu entendo isso. Só, sobre a sua pergunta, muito importante, a cultura russa tem muita coisa parecida, o dia a dia, assim, o russo ele tem muita coisa com o brasileiro. Agora, essa política que eu queria dar primeiro um ar né, verdadeiro e bacana para todos nós. Olha, nossa educação física, gente, eu trabalhei em Portugal, morei em Portugal e aqui, é a das melhores do mundo, cara. Qualquer um de vocês aí pode ser professor assim, lá do sul, do fundo do mundo, bate no peito. Nossa educação física não tem igual, tá? E eu já tinha 9 anos, estou aqui, muitas mães vêm e falam para mim exatamente isso que eu estou te dizendo agora, vai ser um resumo. Olha, professor, meu filho está aqui, não é por jiu-jitsu, não é por isso, né? É porque, né, o tratamento que vocês, né, latinos, ela falou assim, latinos, não, meu filho faz tênis com fulano, não sei o que, né, todos latinos. E ela é uma russa, loura de olho azul. Ou seja, o russo ainda tem um pouco, né, dessa educação física deles, ela é muito tecnicista. Então, né, para pessoas têm... como fosse Darwin, essa aqui não interessa, só esses três aqui, esses monstros aqui interessam. Entendeu? Por isso que ela é seletiva, por isso você vê os resultados. Agora, é exatamente aí que é meu trabalho aqui, é dificultoso, né? Porque eu tenho uma boa vida, tenho um trabalho, tudo, mas tem que confrontar com calma, com teoria, com programa, com tudo, a cultura russa, porque os pais, eles não conseguem entender, e são tudo pessoas, né, com intelectual, com dinheiro, com tudo, gente. E elas não conseguem entender, né, o aluno treinar e tal, e não... É resultado, né? Tem resultado olímpico. Exatamente, resultado, exatamente. Perfeito, professor. Exatamente, tecnicista, que resultado, e competir, quando eu falo, poxa, eu posso estar formando seu filho, poxa, o talento do seu filho aí, ó, bom para matemática, bom para isso, ó, bom, seu filho agrega as pessoas, ó, não ganha de ninguém, mas ó, agrega as pessoas pra caramba aí, ó, todo mundo fala o nome dele aqui, quando fala a primeira coisa, não é do campeão que fala dele, entendeu? A mãe não percebe essas coisas, bicho, entendeu? A gente sabe, então, a educação física que me ensinaram no Brasil, a Gama Filho que você fez, porra, eu tenho só que agradecer, essa base foi da Gama Filho, essa base de professor lá, né, na bota, né, na bota é trabalho, né, na labuta, é isso, a gente tem que se levantar em cima disso. Agora, uma coisa que eu não gosto aqui na Rússia, que me incomoda, e não tem como mudar, isso é impossível, é um tal no Master Sport, entendeu? Porque aí você dá uma aposentadoria. Então, tem muita gente, garoto, 20, 18, 15, 16 anos, Master Sport, com uma carteira, que é um documento, entendeu? Que é um Master Sport. É isso mesmo, a palavra é essa, Master Sport, com um garoto faixa roxa, entendeu? E aí tem pretas, tem tudo. Isso eu não gosto muito. Ah, legal. Vou fazer, então, a outra colocação. Só para a apresentação, para ficar aberto às pessoas, a gente vai fotografando, para depois te mandar essas fotos. Dá uma parada na apresentação aí. Aí no teu computador, para voltar à tela normal. Ah, tá. Aí você também colocou, achei muito legal, e eu sei que você estuda a questão ética, valores, né? Está a seta para cima, professor. Hã? A seta para cima em azul, do lado da mãozinha. Do lado da mãozinha.
Cara, eu sou ruim demais. Ah, Lá do aqui. final. Ararata, Isso. isso. Parar a Parar- apresentação. Ah, tá, desculpa, obrigado. Ó, Ô, aí, rapaz, que bonita. você colocou um aspecto muito legal. Ontem o Bosch, presidente do Confeb, também falou sobre isso, que é diferente, princípios, valores e ética, né? As coisas não se misturam, elas têm ali, cada um tem um momento, se você quiser comentar mais um pouco, e daí você falou naquele slide que eu achei muito interessante sobre as carências, né? Carências éticas, ligado a biopsico, ao biomoral, ao biosocial. Isso é importantíssimo, né? O professor de educação física estudar esses conteúdos, né? Para que ele possa entender muitos dos aspectos em que também concordo com você, que aqui no Brasil a gente tem essa oportunidade de não ser obrigado a rendimento, alto rendimento em tudo, né? E mudou, até uma época que era tudo, só valia se mesmo tivesse resultado. Mas eu acho que a educação física, né, a base, ela é mais importante até do que qualquer coisa. Porque sem ela, você não tem um atleta com um princípio mais apurado, com valores e com ética. Perfeito, mestre, perfeito, exatamente, né? Então a gente chega, existe todo grande atleta, existe uma base, né? Existe um professor, né? Um primeiro professor, né? Depois ele chega no Barcelona, ele chega no Flamengo, mas antes tem um professor lá no colégio, né? Teve um cara, então, teve lá na graminha dele, então, é verdade. E agora, o problema todo dos valores é exatamente isso, né? As pessoas, a gente precisava fazer uma reformulação no nosso currículo de educação física, sabe, pessoal? Do Brasil. Por exemplo, eu não estou aqui para fazer juízo de valor nenhum, mas Portugal, que tem no papel maravilhoso, mas não funciona. Eles têm um monte de problemas também, um monte de problemas, entendeu? Os discursos são maravilhosos. Não estou fazendo crítica, estou falando a verdade. Mas na prática eles têm várias coisas que não avançam. Ainda tem corrupção pra caramba também, ainda tem um monte de briga dentro do esporte, no direito esportivo, né, da moralidade esportiva. Porque os valores, eles são sociais, né? Quando você chega diretor, mestre, né, você já tem os valores que você fez lá atrás. Se não foi trabalhado, né, já era. Você chega jogador, você chega como técnico, já está com isso tudo já, entendeu? Aí fica mais difícil. É mais difícil. Isso tem que ser feito lá atrás, né? Então, esses valores, por exemplo, eu sugeri isso, é uma perspectiva, não sou dono da verdade, mas eu, como trabalhei muito em colégio, eu acho que seria o seguinte: eu acho que a gente devia enxugar, né, nas etapas, né, nos primeiros anos pequenos, enxugar um pouco aquele conhecimento absurdo que não serve para nada. E nós tínhamos que enxugar um pouco e botar esses valores, né, trabalhar esses valores. Para os professores, também professores também, tem esse entendimento. Você falou uma coisa muito importante, muito, que não se toca, ainda mais porque quem é tecnicista, quem está, né, com a gente, precisando ter resultado, precisando ganhar, como eu fui contratado para cá, fui contratado para falar nada disso, fui contratado para ganhar, e tenho feito bem a minha parte. Então, acho que a metacognição está servindo também, mas isso não me satisfaz. Esse é o que eu vi. O que me satisfaz é justamente mudar os outros, até que você não muda nada. Só muda a sua vida, né? Para melhor, para salário bom, tudo. Agora, dos outros você não fez nada. Aqui não, aqui você pode ter uma perspectiva de mudança, de alguém escutar alguma coisa e falar, pô, vou começar a fazer isso. E, enfim, a gente pensa aí. Você falou sobre as carências, essas carências são fundamentais para a educação, são fundamentais. Porque você, por exemplo, um atleta que tem uma dessas carências, é o que acontece. É o que acontece com vários exemplos aí que a gente pode dar, que foi a minha última palestra agora no sábado, de dilemas morais. Atletas que perdem o controle, atletas que submetem a corrupção, atletas que são imorais, porque lá atrás, na base, não foi trabalhada uma coisa dessa. Se tivesse uma perspectiva, né, o esporte tivesse influenciado isso, não faria as coisas que acontecem hoje. Então, a gente tem que não brigar aqui em cima. Tem que ter as punições, porque a justiça é muito importante nesse processo. Então, a justiça não no código, que no caso é a justiça do direito, né, esportivo, e tem que ter também esse trabalho antes, duradouro, né, e prolongado, né? Teria que tirar muita coisa, sabe? Eu acho que eu tenho certeza. Eu poderia dar... De onde você tirou isso, Valécio? Então, eu vou falar. Eu já fui à Finlândia umas 10 vezes, né? 10 vezes. E a Finlândia me impressionou muito. Já foi a Noruega, já foi no Ártico todo. A Finlândia me impressionou muito. Quando eu fiquei tão chocado, comecei a querer saber o porquê que eles eram assim. As pessoas falam para mim, Valécio, é pequenininha. Não interessa, entendeu? A Finlândia tem. Todas as pessoas, o lixeiro, falam no mínimo 2 línguas. Os caras eles não são carinhosos, gente, não beijam ninguém, não. Eles são uma educação, né? Porque de todos os lugares que eu fui, foi a educação mais completa que eu vi. Não nas pessoas só de top, não só nos policiais, né? Só na polícia, né? no aeroporto, mas todos muito educados, atenciosos, né? Com uma diferença. Então, que educação bacana. Aí eu fui checar tudo isso. Eles têm um conteúdo perto do Brasil, assim, ó. Brasil.
eles, assim, conteúdo pequeno, onde valores que você falou aí, valores de respeito, de cidadania, né? Atravessar a rua, coisa assim, básica, a gente deixa de fazer nossas aulas, de brincar com carrinho, brincar, atravessar de rua, né? Não passar na frente do outro, enfim, as regras básicas de convivência boa, né? Da sociedade. E a gente deixa espaço aí, por vezes, por um monte de conteúdo químico. Eu, por exemplo, tudo que eu aprendi, eu utilizo, mas aquelas tabelas químicas, aquilo tudo, ainda bem que eu não decorei, ainda bem que, mas passei de ano, ainda bem que eu não decorei aquilo, porra, não serve para matemática, serve muito, tudo, raciocínio lógico, tudo serve tudo agora, com uma lógica, não com uma decoreba, que aquele, não serviu para nada aquilo, que infelizmente foi um desperdício meu da minha mente, da professora e todo mundo, porque não foi uma visão que pode pegar a química e botar em outro lugar, entendeu? Fazer lá, não estou descartando nada, não, eu quero botar filosofia, quero botar que Portugal tem, que a gente devia ter, olha, tem uma disciplina. Daí isso que fica difícil comparar, né? O Portugal tem epistemologia, cara. Os caras estudam epistemologia no 2º grau, gente. Entendeu? Perfeito. Nós estamos chegando ao final, mas antes eu queria compartilhar aqui o livro, um dos livros do professor, né, que nós lançamos até aqui no evento, o Judô na Escola, A Busca do Equilíbrio no Desenvolvimento Humano. Se você quiser comentar um pouco sobre esse seu livro, está disponível a comprar pela internet, né? Então acho que é muito legal. Se quiser comentar um pouquinho dele para a turma aí, que está espalhado pelo Pará aqui, em vários municípios e outros estados aqui também. Estou aqui com a Neto, muito obrigado aqui, bota aqui o pessoal ver a bandeirinha russa aqui, né? Aqui, ó. Essa aqui é de São Petersburgo, mestre, né? Que você gostou tanto. É verdade. Você tem uma razão, uma cidade encantadora mesmo, né? Mas a gente fica outro dia de falar sobre isso. Bom, sobre o livro, né? É muito legal. Esse livro, cara, ele está no prelo, né? Você pega meu mestrado, né? 2009, que eu completei, aí você vê lá no o meu livro, com esse nome aí, tudo, no prelo. Ou seja, ele já estava pronto há muito tempo. O que eu fiz? Fiz uma nova perspectiva, lógico, né? Reformulei, a gente nunca pode achar que está pronta, sempre está lendo. Eu fiz uma perspectiva e reformulei. O primeiro capítulo desse livro tudo isso, é um pouco disso aí que eu falei, muita ciência, sabe? É um resumo de 20 páginas, né? 22 páginas, que fala sobre a evolução humana. Realmente, sabe, gente, é um trabalho de ciência, foi muitos anos, desde criança lendo, muitas coisas. Então, existe uma bagagem ali, um resumo, uma ideia, né, de que a atividade física desenvolveu o ser humano, né, através de todas, né, foi constituindo todas os hormônios foram, né, para você caminhar longe, para você não ficar cansado, para você ter prazer, todos os hormônios foram tudo crescendo, né, toda essa harmonização linda, eu construí aí, eu acho que serve muito interessante para o movimento, para o professor de educação física, que trabalha com movimento. Nós trabalhamos, né, nossa perspectiva, né? Isso às vezes eu já vi, uma vez eu lembro que estava no Brasil, né? Que agora é tudo online, né? Mas eu estava no Brasil e tem uma galera, eu perguntei, galera, sério, eu não sei onde foi, uma galera, aí eu sentaram assim, passou as cadeiras, aí eu levantei, os caras estavam meio assim, agitados, peraí, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta a vocês aí, calou a boca todo mundo. Qual é o nosso objeto prático e qual é o nosso objeto, né, de estudo? Aí ficou aquele silêncio, ninguém sabia responder. Tinha professor pra caramba, hein? Ninguém sabia responder. Então é isso. Então o nosso objeto prático é o movimento, gente. A gente interpreta o movimento, seja no judô, seja no vôlei, seja no basquete, na natação, que o mestre também é o professor especialista. Então, a gente interpreta o movimento. Aqui, todo movimento, na minha visão, motricidade humana, tem uma intencionalidade, você sabe disso. Então, essa intencionalidade tem uma significância, e eu vou atrás dessa significância, porque se eu souber exatamente, eu não estou lendo mente, eu vou estar agindo melhor. Eu acho que essa seria o complemento de hoje. Muito obrigado. Eu realmente muito feliz por botar o meu livro aí. Realmente, as pessoas não gostam muito de ler no Brasil. A Rússia gosta de dar outra comparação boa. Os russos leem muito, né? Leem muito, muito, muito. É impressionante. No metrô, o cara tem 5 minutinhos em pé, assim, ó. Sério. Tu vai ver, é só livrão, hein? Eu vou fazer um vídeo disso para mostrar um prazer um dia, porque eu não ando mais de metrô. Tô mais calmo, mas não dei uma época de metrô. É absurdo. Mulher velha, tudo. Meu irmão, livrão desse tamanho, se basta. E leem mesmo. Compram. Professor, foi bom você falar nisso. Eu já coloquei de novo aqui o link no chat, para quem quiser acessar o livro dele lá, né? Obrigado. E eu convido a todos, eu vou falar sobre isso no outro momento no evento, mas eu convido a todos. O primeiro capítulo do livro do GPS deste evento, eu escrevi um artigo, chamei de reflexões, de ensaio de reflexões sobre a importância da leitura do universitário. E eu dou alguns exemplos desses de vários países da quantidade de leitura, né? O Brasil está muito aquém.
E mais uma coincidência, professor, eu também tive a oportunidade de estar na Finlândia, e não é à toa que eles lideram há anos, né, o primeiro, como número 1 em educação no mundo, né? Às vezes segundo, às vezes primeiro, e no ranking da felicidade eles estão lá em primeiro de novo. Verdade, verdade. É porque Papai Noel mora lá, né? Bom, então nós chegamos, infelizmente, ao final, mas assim, muito feliz, Valécio, de ter contado mais uma vez com você aqui, e espero em breve nós podermos voltar e nos encontrar com mais tempo, né, para novos eventos aí. Aí deve estar 1 grau, mais ou menos, não é isso? A sua temperatura aí? Não. Hoje está bem friozinho. Ó. Vou abrir para você aqui agora. Eu acredito que está -3, mas a sensação é de -6. É bem frio. É, né? Aqui nós estamos com uns 30 graus, tá bom demais. Coisa boa. Coisa boa. Um forte abraço, professor. Um abraço com Deus, gente. Um abraço com Deus a todos. Obrigado. Ok. Vitória, por favor, a gravação.